acostumado a ver, né, Cadu? Todos os segmentos do Estado juntos, né? E está faltando as empresas, porque na hora do problema tem que ter maquinário. Esse é o principal ponto. Quando surge o problema na emergência, de onde vêm as máquinas? São as empresas os grandes parceiros, né, nos acidentes. Então, eu gostaria justamente de perguntar à mesa, né, como é que está essa dinâmica hoje? Será que tanto eu quanto o Cadu já estamos vendo aqui o que acontece na área de acidentes químicos, né, onde a Defesa Civil assume, mas os parceiros, né, estão todos ali para resolver o problema. E isso tem uma escala, quem não conhece, né, se aquele que causou o problema não consegue resolver, isso tem uma escala, vai subindo até que a Defesa Civil do Estado ou a Defesa Civil Nacional assuma o problema. Então, eu gostaria, essa é a minha pergunta para a mesa, como é que está sendo essa relação? Ela está sendo construída? E se tem já essa relação com as outras áreas de emergência do próprio INEA, se essa relação já foi construída com as áreas de emergência do próprio INEA, envolvendo as empresas? Como eu falei, o GRAC é uma experiência que está dando certo. Há muito tempo existe no papel, mas nunca ninguém implementou. Nós começamos a implementar agora e deu certo a nível de Estado e a nível federal. Todas as organizações que têm representação no Estado do Rio de Janeiro foram convidadas, órgãos públicos. Agora, o outro conselho é o Conselho de Entidades Não Governamentais. Esse conselho é que vai reunir as empresas, que também existe no papel há muito tempo e nunca foi implementado. Então, a gente tem, em termos de maquinários, a gente sabe exatamente onde está cada máquina do Estado. A Secretaria de Agricultura, a Emater, o INEA, a gente tem total domínio sobre isso hoje. Nós temos um banco de dados do Estado. Agora, no setor privado, a gente espera começar isso em março, como eu falei na minha palestra, através do Conselho de Entidades Não Governamentais. Não só nas empresas, mas todo tipo de cidadão, né, que tem alguma representação na sociedade civil e que pode cooperar. Esse grande mapa ele vai ser replicado também nas regionais. O gráfico que a gente faz hoje no Estado, aqui, vai ser replicado nas regiões do Estado do Rio de Janeiro também, por cada regional de defesa civil, junto com o superintendente do INEA, junto com o geólogo da região, daquela região. Então, a ideia é replicar essa rede. Você não faz hoje proteção de pessoas sem uma rede institucional e sem essa rede aí da parte privada. Que tem o PAN Costa Verde, né? Exatamente, existe, certo, exatamente, Marcos funciona. Oliveira? Exatamente. PAN Costa Verde funciona. Essa é a minha pergunta. Não, peraí. Deixa o rapaz aqui que ele tem uma informação. Meu nome é Emerson, eu sou da Emater e da Secretaria de Estado de Agricultura, e ela colocou a questão das máquinas. A gente não tem tempo hoje suficiente para falar isso, mas nós atuamos juntos com o pessoal da Defesa Civil já em várias situações. Sapucaia, eu estive junto com o coronel, até pessoalmente a gente trabalhou junto, mas nós atuamos a nível emergencial na região serrana, onde tem emergência, os nossos equipamentos estão atuando, estamos atuando a nível de recuperação. Eu acho que isso, não sei se para frente cabe a gente colocar os trabalhos de reconstrução na área rural que a gente tem feito, tanto na fase inicial emergencial, né, que foi a liberação de caminhos, dando acesso para as pessoas, e salvando também, né, junto com o pessoal da Defesa Civil, e no outro momento, a gente recuperação das estradas vicinais, e continua ainda esse trabalho sendo feito, que é um trabalho que a gente já fazia antes da catástrofe que houve na região serrana. Então, a gente tem um trabalho desse no estado do Rio de Janeiro que talvez a gente possa, para frente, passar alguma coisa para o pessoal. Obrigado. Peraí, então, olha só. Nosso amigo ele vai terminar. Peraí, um momento. Tá bom. Na condição de subchefe da divisão, né, eu precisava falar e dizer que a gente acompanha esse fórum há muito tempo, né, e que estou super satisfeito hoje, porque hoje realmente eu vi uma mesa que trouxe, né, uma sintonia entre a mesa e com a plateia, né, e aí sairemos daqui com as nossas esperanças renovadas, né. E também
sobre o que o meu colega falou sobre a questão de juntar os conhecimentos, né? Aí vamos falar com o que a professora falou, né? Juntando, seremos mais fortes, né? E que essa questão de conservação de solo, conservação de encostas, né? Nós temos um grande conhecimento, nós temos a Embrapa Solos aqui, grandes trabalhos feitos pela extensão rural no Rio de Janeiro. E também, como funcionário da Emater, o colega aqui que falou sobre a recuperação da região serrana, nós ouvimos aqui vários desvios de verbas enormes que foram feitos pelos prefeitos, mais uma verba de 20 milhões de reais que foram aplicados diretamente ao produtor rural. O dinheiro entrou na conta do produtor rural, não teve nenhum intermediário, através do serviço de extensão rural, onde houve uma grande recuperação nas estradas e nas unidades produtivas, né? Hoje em dia, nós estamos produzindo com maior produtividade do que antes da enchente, porque houve o quê? Houve engenharia, houve agronomia, houve interação dos órgãos e houve uma questão da vontade daquela pessoa se superar e voltar a produzir. Isso é muito interessante e eu acho que a gente deve, Iara, realmente dar espaço para o serviço desse programa enorme das estradas, recuperação de estradas, para falar aqui. Eu lembro que num dos eventos que eu participei, eu trouxe aquele folder que a Secretaria de Agricultura produziu, até com uma indicação da Associação dos Engenheiros Agrônomos, quando nós queríamos homenagear os técnicos que estiveram lá logo depois da chuva. A chuva foi de madrugada, às 8 horas da manhã, os técnicos da Secretaria de Agricultura, das empresas de agricultura, das prefeituras, junto com a Defesa Civil, com o INEA, estavam todos lá salvando, levando quando salvava, levando todo o sua, vamos dizer assim, solidariedade na tragédia. Então eu saio daqui hoje, nesse adiantado da hora, 9 horas, né? Mas bastante satisfeito, Iara. Eu acho que hoje o Clube de Engenharia prestou mais um serviço à sociedade, de esclarecimento da sociedade e prestação de contas da engenharia para uma melhor sociedade que nós queremos construir junto com todos. Então, como a professora falou, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, mas se juntos nós vamos fazer o bicho correr, não é isso? Achei ótima aquela intervenção daquela senhora ali. Muito obrigado pela palavra aqui. O nosso próximo evento será em abril, após as chuvas, né? Justamente para fazer esse balanço. O fórum é aberto à participação e a nossa intenção é que, em agosto, montar um seminário para discutir, realmente juntar todos aqueles que participaram nesses 3 anos e aí abrir a discussão. Porque, em alguns momentos aqui, quer dizer, na última reunião, a Ingrid participou no nosso último encontro, um dos pontos até que foi levantado aqui foi a questão do plano diretor. Né? A questão como é que o Ministério das Cidades recebe os planos diretores, faz o repasse de verba, né, do recurso, e esses planos diretores, como é que eles estão? Então, o fórum ele é muito dinâmico, e ele é aberto, todas as prefeituras foram convidadas, né, da região metropolitana, e aquelas que estão justamente em risco, né, nós convidamos. Nós convidamos a Secretaria Nacional de Defesa Civil várias vezes, e não comparece. Também eu entendo que em alguns momentos não comparece porque não tem o que dizer. Né? Porque o fórum é técnico, é difícil você... Não pode dizer. Por ser um fórum técnico, né, é aberto para a sociedade, todos são convidados, a gente divulga o máximo, mas aqui a discussão é técnica, aqui não tem como ficar enrolando, né? Então a gente espera que em abril os nossos convidados voltem, né, com novas propostas. E o seminário em agosto, e vamos contar com a parceria de todos para construir esse seminário. E outra coisa, aqueles que quiserem dar sugestão para o fórum, indicar nomes, está aberto, porque geralmente quem pensa sou eu, Leonel, a gente escolhe,
de acordo com a dinâmica do fórum. E às vezes esquecemos de um ou outro, porque não dá, porque ninguém informa, tá? Agora o meu amigo aqui vai concluir. Vou tentar ser bastante breve. Hoje eu estive aqui na cidade para conversar com o engenheiro Edson Machado, engenheiro eletricista. Eu, desde garoto, trabalho com festas em clube. Quer dizer, eu circulo no meio de pessoas pobres, lugares mais luxuosos, em casas. Aí eu fiz discotecas em clube, tive equipe de som. Tinha um público de 2.000, 3.000 pessoas, no Guanabara, Colégio Militar, na Marinha, no Fluminense, no Botafogo, no Clube Germânia, no Paysandu, enfim, quase toda a Zona Sul e clubes militares, enfim, eu tinha um público muito grande. Isso garoto, comecei com 13 anos, 1967, 8, 9, lidando com pessoas, me preocupando desde aquela época com a segurança das pessoas. Eu contratava seguranças, que eu não tinha portas fechadas nos salões de baile, procurava chamar a polícia militar para ficar próximo, e fui estudando, a tecnologia foi aumentando, fui fazer engenharia, fui fazer grandes eventos, fui engenheiro tipo Frigés, Cimeira, que reuniões de chefes de Estado, fui o engenheiro responsável pela iluminação de plenária de presidente, por lugares de jantares de presidente no mundo inteiro. Quando tive que brigar com o chefe da Polícia Federal, briguei, desliguei o equipamento e ficou todo mundo presente sem nada ligado, porque se não me deixava entrar, eu também ninguém falava nada. Então, sempre tive uma postura muito independente de tudo que eu fiz. E principalmente preocupado com a segurança, tento reunir com o CREA há muitos anos sobre essa questão de carnaval, eventos e vai por aí afora. Então, estive aqui na cidade hoje para falar com o Arcilei, que já foi um presidente do CREA, com 2 representantes do CREA que eu fui lá para falar sobre isso. Eu falo com eles há anos sobre isso. E aí diz, tá bom, tem um problema da catástrofe. Tem, só que isso começa nas pequenas coisas que não são vistas. Até pela própria Defesa Civil, que não é vista. E aí tem uma tragédia lá na frente, né? E ninguém percebeu que é uma coisa pequena, mas vai provocar uma tragédia um dia grande. Eu vou dar um exemplo. Se você for numa grande loja da Americana ali em Ipanema, a entrada da loja é cheia de mercadoria. Os corredores que deviam passar pessoas é cheio de mercadoria. Se tiver um incêndio ali, como que as pessoas saem lá de dentro? Sim, fecharam as portas do CREA, só tem uma porta. Eu falei sobre isso lá hoje. Eu choro há muitos anos com pessoas em áreas de show. Tem um texto aqui que fala um pouquinho sobre isso, para ver quem é que dá licença para um garoto trabalhar com iluminação num teatro, numa festa, ou num show, na televisão. É o Sindicato dos Artistas, que dá aulinha para eles de elétrica e diz que eles sabem mexer nesse negócio. E aí, se tiver um acidente numa boate ou num carnaval na Sapucaí, enfim, essas pequenas coisas de comunicação, eu vou lhe dar um exemplo. Eu, da minha casa, ou aqui, se eu quiser, eu vejo a nave espacial do mundo lá em cima. Vejo os astronautas trabalhando. Eu vejo. Eu pegar meu computador aqui, conecto, e a gente fica ouvindo eles trabalhar. Eu aqui fico vendo eles trabalharem lá em cima, fazer pesquisa. Mas eu aqui eu não tenho uma comunicação boa com a Defesa Civil, por exemplo, com o bombeiro, com a prefeitura. A praça em frente à minha casa, porque a base dos postes são enterradas erradamente no solo, apodrece. Aí um belo dia acordo de manhã, está um poste envergando em cima de um carrinho de bebê às 8 horas da manhã. Ligo para o bombeiro, nada. Ligo para a Defesa Civil, nada. Ligo para a Comissão de Energia, ligo aquele número novo que vocês têm lá
de catástrofe, pedindo para vir isolamento para a praça, porque eu verifiquei que tinha uns 4 postes para cair. Eu sozinho tive que isolar a praça, fui arrumar cordão isolante, fechei a praça, fiquei até 4 horas, das 8 horas da manhã até 4 horas, até aparecer um caminhão da Rio Luz, para poder tirar aqueles postes ali, numa praça de criança. Tem uma ponta de para-raio ali, sabe aquela chaminé de uma antiga, ali perto da Sapucaí? Uma chaminé grande. Não é da Brahma, não, que tem logo na saída do túnel, ali. Tem uma ponta de para-raio pendurada há anos lá. Já liguei para a Defesa Civil várias vezes. Eu não tenho passado lá, mas eu acredito que a ponta está inclinada, não está presa, só está segura pelo cabo, inclinada naqueles degrauzinhos. E o pior é que você liga, é que pode cair na cabeça de alguém. Você liga para um órgão desse, ele não retorna para dizer. Tem um cabo de para-raio em cima do tubo de oxigênio no hospital lá de Angra. Já fui na Defesa Civil de lá quando eu vi, fui na prefeitura, falei aqui no CREA. Telefonei do Rio várias vezes para a Defesa Civil lá, pedi encarecidamente que alguém fosse lá para ver. Fiz contato com a Uarte Martins. Ninguém me deu resposta, não sei se isso está lá ainda. No hospital público, se entrar um raio ali e estourar aquele tubo de oxigênio, só Deus sabe o que pode haver. Eu não sei se está lá ou não, que eu não tenho ido. Outras coisas depois eu falo particularmente, só para dar um exemplo. Agora, eu gostaria do seguinte, eu pedi que houvesse uma reunião Arcilei, e pode ser uma referência, e eu estou tentando reunir pessoas, independente se serem ou não com a Defesa Civil. A gente tem que passar a ter uma consciência como pessoas, de repente se reunir um grupo grande, não num fórum, reunir para a gente modificar. Porque tem que começar uma consciência entre nós mesmos primeiro, antes das entidades conseguirem fazer. Porque se essa consciência não vem entre nós, vai continuar morrendo gente, vai continuar tendo um monte de coisa e catástrofes enormes. E a outra coisa que talvez fosse interessante, cada associação de bairro ser um participante da Defesa Civil. Se vocês tiverem interesse nisso, a de Botafogo, pelo menos, eu posso conversar com a presidente de lá, dizer que eu sobre a ideia sobre isso e se começar a ter um primeiro contato e talvez ela possa ajudar contato com outro e ter pessoas que comecem a participar da Defesa Civil a partir da associação de